aula de hoje, espero que vocês possam ter essas percepções que eu vim construindo ao longo da carreira, que é o tema da origem da humanidade é um tema em disputa na área acadêmica, é um tema longe de ser resolvido. Mas a gente tem uma grata surpresa no Brasil. Existe uma universidade pública em que os jovens estudantes têm essa disciplina da discussão da origem da humanidade na formação de história. A Unilab ela é a Universidade para a Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. É uma lusofonia que considera a África, que coloca a África no lugar central. E eles têm um currículo de ensino de história bastante original, né? E eu tenho a honra de convidar, de estar aqui com vocês, o professor Nuno Falcão. O professor Nuno Falcão, ele é o responsável dessa disciplina e ele tem construído com seus estudantes essa formação. Essa formação que eu gostaria que vocês tivessem também, né? É aquela coisa, o professor não é uma figura onipotente, né? E como a gente não é onipotente, então a gente convida os colegas que podem trazer essa discussão. Essa discussão da origem da humanidade ela é fundamental para entender os processos do colonialismo, as lutas anticoloniais e os desafios que as nações africanas enfrentam no mundo contemporâneo. Então, é um tema que atravessa a história contemporânea da África. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra ao professor Nuno de Pinho Falcão, né, que tem aí de 45 minutos a 1 hora para fazer toda a sua apresentação. E aí eu peço que as questões sejam encaminhadas por chat, como a gente faz, e a Samira está aí? Ah, tá. E a Samira lê para a gente no final as questões para a gente dialogar com ele. Muito obrigada, professor, a palavra é sua. Eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês estão tendo uma aula que eu queria ter tido a minha vida inteira e eu não tive, tá bom? Então, um grande abraço. Boa noite a todos, boa noite, professora Patrícia, mais uma vez. É um prazer muito grande para mim estar aqui convosco hoje e falar num tema que eu acho que é muito interessante, é muito enriquecedor e, sobretudo, ele tem um objetivo muito grande de ampliar a nossa visão do mundo, a nossa visão de nós mesmos, dos seres humanos, não é? E nós percebermos que o mundo é muito mais vasto e complexo do que os problemas do nosso cotidiano, que, por muito importantes e substanciais que são, no entanto, eles fazem parte de uma história coletiva muito mais vasta do que durante muito tempo se pensou que ela fosse, não é? Então, como a professora Patrícia vos disse, eu vou falar sobre o papel da África no processo de hominização. Hominização, no fundo, é um processo através do qual um primata se vai desenvolver até se transformar no homem que nós somos, no Homo sapiens sapiens, não é? E que ele se origina por via de um processo evolutivo. Precisamente para começarmos esta reflexão, eu proponho-vos que nós façamos uma reflexão primeiro sobre o próprio conhecimento deste conceito de evolução e a própria construção da análise desse processo que o ser humano passou até chegar a ser o Homo sapiens sapiens que é hoje, não é? Até, basicamente, até meados do século XIX, o pensamento dominante no mundo ocidental, essencialmente, digamos, no mundo cristão, mas também nos universos que religiosamente estão ligados às culturas do livro, não é? As três grandes religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas basicamente apresentam como visão do mundo, não é? Como cosmogonia, não é? Cosmos, universo, gonia, gnose, vem da palavra gnose, significa conhecimento, não é? A visão, a forma como se concebia o mundo, ela estava atrelada ao capítulo de Gênesis da Bíblia, que descrevia a criação do universo por Deus, não é? E que culminava na criação do homem, não é? Então, vocês têm aqui uma definição simples do que é o criacionismo, não é? A crença em que o universo e os organismos vivos são originados por atos específicos de criação divina. Ou seja, Deus cria o universo e o que o habita, não é?
E, nesse contexto, que a Bíblia descreve em 6 dias de criação, não é? O último, o culminar, seria a criação do homem. Não é? E aqui vocês têm a famosa pintura da Capela Sistina, no Vaticano, em que se vê Deus a criar o homem. Não é? E aí vocês veem o ato de Deus com o dedo, não é? Porque ele não é um tocar tipo de reconhecimento, não é? Aquele toque significa o ato criativo. É? Como se o homem se fizesse no espelho da imagem de Deus. Não é? E isto é muito importante porque ela vai criar, com o judaísmo, depois com o cristianismo e, por fim, com a terceira religião revelada, com o islamismo, vai criar uma ideia global de que este processo criativo ele tem um tempo histórico, não é? E ele basicamente é um processo em que Deus cria intencionalmente o universo, em cujo centro está a Terra, e no centro da Terra e da criação está o homem. Não é? Então o homem é um ser especial, completamente distinto das outras criaturas, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus, como aliás diz a Bíblia, não é? E portanto ela é o centro de tudo. Não é? Ora, este pensamento, que é apenas, e é fundamental que se tenha isso em consideração, porque nós hoje, quando ouvimos a disputa entre criacionismo e evolucionismo, nós ficamos com a ideia de que o criacionismo é a única cosmogonia religiosa existente. Não é. Todas as grandes culturas, elas têm uma tradição, as grandes e as pequenas, mas todas as culturas têm uma visão do mundo, uma explicação para o modo como o mundo aparece, não é? Como é que o planeta existe, como é que existem as populações, os animais, etc. Não é? Todos têm a sua cosmogonia, a sua visão do mundo, mas hoje em dia nós vivemos num mundo em que a cultura ocidentalizada ela é bastante forte e, sobretudo, um mundo do século XX, em que as religiões do livro, as 3 religiões, mas sobretudo o cristianismo e o islamismo, elas são dominantes no planeta. Somando uma com a outra, elas ocupam vastos territórios e vastas populações. Não é? Nuno, com licença, professor, desculpe. A gente está aqui acompanhando, está muito bacana, só que alguns colegas estão pedindo para o senhor falar um pouco mais devagar. Desculpe. Okay. Continuar. Obrigada. E dentro deste processo, nós ficamos com a convicção de que basicamente existem 2 grandes ideologias em confronto, 2 grandes ideias em confronto. O criacionismo, a teoria de criação do mundo por ação de Deus, e a teoria evolucionista. Sobretudo pela oposição que nos últimos anos tem existido entre estas duas teorias. Uma de natureza religiosa ou filosófica, a outra de natureza científica. Importa dizer que, no entanto, isto não é bem assim, porque as grandes religiões da revelação, elas, sobretudo, por exemplo, pensamos a Igreja Católica, Anglicana, Ortodoxa, etc., elas têm aceite o evolucionismo como uma doutrina científica válida e conjugam-na com o conceito da criação. E passam a interpretar o livro de Gênesis e aquilo que a Bíblia diz como uma expressão simbólica. E que essa simbologia ela é compaginável com a teoria da evolução. Ou seja, o que as religiões têm tradicionalmente feito nos últimos anos é juntar a evolução com o conceito da criação. Ou seja, pegar na teoria evolucionista e colocar Deus como o motor dessa teoria evolucionista e aí conjugar a ideia da criação por Deus com um processo evolutivo. Claro que esta transformação, uma das coisas que ela faz é retirar o homem do centro. E isto desenvolve-se particularmente em termos científicos a partir do século XIX. Até lá, o que nós vamos ter é uma construção intelectual, social, etc., baseada neste conceito da criação. Sobretudo, e obviamente falando aqui, do universo cristão e também do muçulmano, mas essencialmente do universo cristão, falando nós, pensando que é aquele que originalmente dialoga no século XIX, ou vê-se perante a necessidade de dialogar com a ciência europeia e americana do século XIX e início do século XX. E, basicamente, eu trago-vos aqui, já mostrei aos colegas da tarde, uma pequena imagem para vocês terem a percepção de que este conceito, esta teoria criacionista da criação do mundo por Deus num período específico e num processo específico, ele não fica na Bíblia.
simplesmente, ou seja, não se foca só naquele texto, e ele depois é transposto para a produção intelectual. Não é? Aqui nós temos um texto francês do século XIV, de um autor desconhecido, provavelmente um monge, que é uma história universal, em que basicamente ele começa por descrever o início da sua história universal, que é essencialmente uma história do mundo que ele conhece, essencialmente um mundo cristão, mediterrâneo, não é? Basicamente ele começa por desenvolvê-lo precisamente descrevendo o modo como Deus criou o céu e a terra, como criou o dia, as estrelas, etc. Basicamente seguindo a linha do que é que diz o Gênesis, mas procurando o fazer não naquele texto bíblico, mas fazê-lo como um texto de análise. E uma das coisas que ele analisa faz uma análise teológica do que é o ser humano, não é? O homem, que ele diz que é um ser que é de certa maneira contraditório, porque Deus não o faz de matéria nobre, não o faz de pedra, não o faz de ouro, não o faz de madeira, não, Deus quando vai fazer o homem faz-lhe de terra, não da melhor terra sequer, faz-lhe de pó, mas desse sujeito Deus dá-lhe o domínio da criação. Inclusive ele explica como é que Deus dá esse domínio. Dá o domínio pelo domínio da palavra, a razão. Não é? Sobretudo porque esta questão, a palavra é o conceito, a palavra é a definição. Não, professor, por gentileza, isso também, esses mitos de criação do mundo, pela minha experiência de estudo de algumas sociedades africanas e do Islã, que nesse momento aí tem um encontro feliz do Islã também com essas mitologias africanas, a palavra ela é criadora, né? A palavra gera, a palavra traz à existência aquilo que não tem existência. Então eu lembro, por exemplo, na perspectiva do Islã, todos nós seríamos muçulmanos. O que significa isso? Todos nós seríamos aqueles que são criados, que surgem a partir da vontade de Deus. O muçulmano é aquele que é submisso à vontade de Deus. Mas o que é essa submissão? É aquilo que é criado por Deus, porque a gente não pode se criar sozinho. A gente não pode se autodeterminar, agora eu vou existir, vou ser uma pessoa de carne e osso dessa forma, né? Então, isso é muito interessante, Lucas, eu estou vendo a tua questão aqui, é a ideia do verbo que se faz carne, né? Isso transita nas religiões monoteístas, ou seja, de que existe uma ordem cósmica que nos coloca num espaço, num tempo, em contato e em relação com a natureza, né? Isso é muito importante e também isso não está só nas religiões monoteístas. Se a gente vai estudar os cultos africanos de ancestral, né, um pouco que eu conheço, né, da vastidão que é a África, a gente percebe também a palavra como ordenadora e geradora de vida. Obrigada, professor. Que acho que é importante colocar. Isto é muito interessante, porque essa é uma das tradições comuns a várias culturas. A ideia do verbo e da palavra como criativo. E isso é muito interessante, porque o próprio Gênesis já diz isso, quando ele diz, Deus disse, faça-se. É exatamente o termo que a Bíblia diz. E não é por acaso que depois do Evangelho de João, ele começa, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E se vocês virem o próprio monge que escreveu este texto, ele diz aqui, a certa altura, deixa eu ver, ele diz que Deus fez os animais da terra, les bestes en terre, de toute manière, par sa seule parole. Deus fez a terra, fez as bestas da terra, os animais da terra, de todas as maneiras, pela sua simples palavra. A palavra, o verbo de Deus, o faça-se, criou. E o que é interessante é que Deus cria, mas Deus não conceptualiza os animais. Porquê? Isso é que é interessante. Porque Deus só dá nome a uma criatura, ao homem. A que Deus dá o nome de Adão, como diz o nosso monge, não é? E ainsi nomma Adam premièrement, não é? Assim, primeiramente, chamou-lhe Adão. E esse Adão é que vai dar o nome aos animais da terra. E esse Adão dar o nome aos animais da terra demonstra, nesta tradição do criacionismo,
que todo o processo da criação vem de Deus, mas o domínio sobre essa criação é dado ao homem. Porque o homem nomeia os animais. E, na verdade, nomeia, porque os nomes dos animais, o cão, chama-se cão, porque nós, humanos, lhe chamamos cão, não é? Mas, neste conceito, ele tem um conceito teológico. Ou seja, o conceito é, o Adão, ao nomear, ao dar nome aos animais, tem poder sobre eles. E Deus, ao dar nome a Adão, tem poder sobre Adão. Então, esta é a hierarquia criativa. Deus, homem, o resto da criação. Não é? Inclusive, um pormenorzinho que eu gosto de chamar a atenção, que este monge pergunta, que é, pois bem, mas quando Adão deu o nome às coisas, que língua usou? Qual foi a primeira língua? Na verdade, a pergunta é, qual é a primeira língua? Se Adão não tem pai, não tem mãe, não aprendeu com ninguém, se Adão foi criado, qual é a língua que ele usa, não é? E o monge, como um bom monge medieval, não é, da escolástica, ele reflete e dá a sua resposta. Ele disse que assim, sachez qu'il parla hébreu toute sa vie. Sabeis que ele falou hebreu toda a sua vida, não é? E mais, porque ele não é como outro homem que aprendeu com sua mãe, ele já nasceu com 15 anos de idade. No Islã assim, também, professor, ele também, Adão é o único humano que já nasce pronto, vamos dizer assim. Ele não tem um desenvolvimento humano, e ele já também falaria hebreu também. Eu confesso que eu fiquei na minha dúvida pelo seguinte, porquê 15 anos de idade? Porque não 13? Porque se ele era hebreu, se Adão já era hebreu, já falava hebreu, segundo o monge, 13 anos é a idade adulta, que é quando se faz o bar mitzvah, não é? Portanto, eu também fiquei um bocado na dúvida, porque eu aos 15 anos. Eu aí penso que tem que ver com a justiça medieval. Isso é muito interessante. Porquê? Porque nós vemos que este monge, ele interpreta a tradição bíblica a partir de um pensamento cristão medieval. E isso faz-nos pensar o seguinte, que mesmo uma teoria como o criacionismo, ela é interpretada e reinterpretada consoante a época histórica. Isso é muito importante para que nós tenhamos em conta, para percebermos também o regresso da teoria criacionista, que nos vai colocar o mundo como uma estrutura que é criada por Deus para centro do universo, no topo da qual está um ser que é o homem, que é aquilo que é feito à imagem de Deus, e este mundo é um mundo novo, de 6.484 a 3.016 a.C., a sua data de criação. E não os milhões de anos, não é? Para vocês terem uma noção, há alguns teóricos do criacionismo que dizem que essa história dos dinossauros, isso foi colocado por Deus para testar a nossa fé no mundo, as alçadas deles, não é? Então, toda esta teoria criacionista, toda esta necessidade de explicar o mundo, ela é intrínseca ao homem. Se vocês olharem para as culturas, desde a antiguidade, que o homem sente a necessidade de explicar o mundo. O homem com raciocínio, o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, ele tem a necessidade de explicar o seu mundo e cria teorias. Mas, no século XIX, na emergência da ciência moderna, contemporânea, não é? Nós começamos a entrar num conjunto de outras explicações para o mundo. Já não se fica simplesmente pela explicação da Bíblia. E aí nós entramos no aparecimento de uma teoria científica que é produzida por um inglês, de seu nome Charles Darwin, que escreve uma obra que basicamente condensa uma reflexão que ele foi fazendo ao longo de décadas, inclusive de viagens pelo mundo, em que ele basicamente propõe a ideia de que os seres vivos eles se desenvolvem, as espécies, não é? The Origin of Species é o nome do livro, a origem das espécies, que ela se faz por meio de um processo de seleção natural. E que elas vão evoluindo, ou seja, que elas não são estáticas, elas já não são criadas feitas e prontas, não é? Como se o homem tivesse sido criado desta maneira, sem alteração, a vaca, o pássaro, o peixe, como se nenhum deles mudasse nunca, porque são criaturas perfeitamente criadas e terminadas por Deus, não é? Ele propõe que as criaturas são sujeitas a um processo evolutivo. E quem diz as criaturas diz o próprio planeta Terra. E, no meio disto tudo, o homem também é um processo de uma evolução. Inclusive, é uma das propostas que ele faz, e que se veio depois a revelar certa,
ao longo de todo o segundo metade do século XIX e ao longo do século XX, a ideia de que o ser humano ele é um mamífero que, descende de uma mesma linha que outros primatas, macacos, diríamos nós hoje, né, dos macacos e outras formas de primatas, que nós seríamos uma linha derivativa de uma dessas linhas, não é? E que estaríamos também nós em evolução. Por isso é que vocês veem que uma das leituras simplistas que de imediato se fez é a ideia de que Darwin dizia que o ser humano era ele próprio um macaco, e por isso vejam aqui umas chaves que fizeram na altura, em que ele é representado, não é? Um macaco com cabeça de Charles Darwin, obviamente uma forma de ridicularizar uma teoria que não era isto. Obviamente que a teoria dele não é que o homem é um macaco, mas que nós e outros primatas como nós, macacos, temos uma ascendência comum há vários milhões de anos. E uma das propostas que o Charles Darwin faz é que essa evolução ao longo dos séculos, e que vai dar origem a um primata, que é o ser humano, que entra num processo de hominização até se tornar no homem atual, no Homo sapiens sapiens, esse processo se dá no continente africano. E que todo o ser humano que habita no mundo tem uma origem comum africana. Bom, professor, só queria fazer uns adendos aí das leituras que serão feitas da origem das espécies, né, do Darwin, e que afetam a África de forma brutal. Então, Darwin, gente, em nenhum momento quis justificar o colonialismo ou quis justificar a ideia da origem poligênica da humanidade. O que ele quis dizer é que todas as espécies, todos os seres que existem vivos, eles passam por transformações. Em nenhum momento Darwin colocou que isso criaria uma hierarquia, mas o que ele coloca é que dentro de cada espécie sobrevive aqueles que conseguem se adaptar mais. Eu queria ter lembrado hoje à tarde, mas que bom que a aula vai ser gravada, né? Está sendo gravada e fica para o pessoal da tarde assistir também. Quando Darwin faz o estudo, por exemplo, dos pavões. Vocês conhecem esses estudos do Darwin sobre os pavões? Que é um estudo muito interessante, né? Em que ele diz o seguinte: a fêmea ela não é tão exuberante quanto o macho. Por quê? Porque o macho precisa ser exuberante para atrair a fêmea, né? Então, nada na teoria do Darwin justificava o machismo, justificava o racismo e justificava o colonialismo. Porém, para efeito da implantação do trabalho forçado e do Estatuto do Indigenato, da expropriação da terra, de tirar dos africanos a posse de suas terras e de se tirar, né, o próprio controle da mão de obra dos africanos, submetendo-os ao trabalho forçado, se faz uma interpretação política que também se torna científica. É aquela velha história da ciência que em alguns momentos da sua trajetória se coloca ao lado das opressões, né? Se constrói uma ideia de uma teoria poligênica de que os seres humanos, a diversidade humana, não é porque a espécie é capaz de ser plural e de ser diferente, é porque existem diferentes espécies de seres humanos. E aí os estudos da pré-história eram feitos com o objetivo político de justificar a existência de raças inferiores e raças superiores. O darwinismo social é a interpretação que se faz, que não é o Darwin que dá o tom, tá? É a apropriação que se faz, que alguém lembrou aqui, obrigada pela lembrança, né? De se construir uma lógica de hierarquia, de controle e de apropriação e expropriação de riquezas de pessoas a partir de uma teoria que vem da biologia e que diz que todas as espécies elas estão em transformação, em adaptação o tempo todo. Desculpa, professor, mas é um tema muito caro, a história da África, por isso que eu tive que puxar. Não, e sem dúvida, professora Patrícia, porque aí estamos a fazer o diálogo, porque a pergunta é o que é que esta questão que corresponde aos inícios da história da humanidade, não é? A períodos que são chamados normalmente pré-históricos, ainda que essa seja uma categorização bastante, hoje em dia, bastante posta em causa, mas como é que ela interessa ao século XIX e ao século XX de uma maneira tão forte?
não é? E é precisamente pelo seu aproveitamento dentro das lógicas políticas próprias da segunda metade do século XIX e início do século XX, em que nós vemos a emergência de vários fenómenos de domínio do homem sobre o homem, nomeadamente com a colonização da África, que é essencialmente um fenómeno da segunda metade do XIX e dos inícios do século XX, e também a emergência de certas doutrinas que vêm do darwinismo social e do conceito do racismo científico, dito científico, não é? A ideia de tentar explicar a diferença entre o homem pela raça a partir da ciência, ou seja, não a partir de uma observação externa social, mas cientificizada. Porquê? Porque o que nós vemos, por exemplo, quando se começa a trabalhar com a ideia de raça, sobretudo a partir do século XVI, para tentar explicar determinados aparelhos económicos e jurídicos que permitem a posse de certos grupos humanos por outros grupos humanos, ou seja, como quem diz, da população africana que é massivamente transferida ao continente americano para ser empregada como propriedade de homens europeus, homens e mulheres europeus em vastas propriedades, e não só, mas não é? Esse processo ele é essencialmente visto inicialmente como uma construção de hierarquia social e cultural. Aí começou-se a fazer a hierarquia das culturas, das civilizações. Não é? Só que isso começa a ser questionado no século XIX e é preciso justificar de uma outra maneira, sobretudo justificá-lo quando se faz um momento novo do processo colonizador europeu, nomeadamente o século XIX africano. E então, a partir da teoria de Darwin, alguém vai começar a pensar assim, bem, mas então se calhar o ser humano não é todo igual. Não é? Porque essa é a ideia de qualquer tipo de desigualdade social, racial. É a ideia de que uns são melhores que outros. Então, não é só uns ser melhor que outros, é uns são diferentes dos outros. E hierarquizar esse um diferente do outro. E aí começas a pensar que os homens têm diferentes graus evolutivos. Não é? Esse é o grande conceito do racismo científico e do darwinismo social. Que os homens estão em graus e escalas evolutivas e que a aparência externa é o resultado disso. Não é? Inclusive, uma das formas dessa avaliação é o crânio. Aproveitando-se que o crânio foi utilizado pelos estudos paleontológicos para explicar o desenvolvimento do cérebro nos hominídeos, pretendeu-se transformar e transpor esse conceito para uma pseudociência, que é a frenologia, que estuda a capacidade craniana e o formato craniano, não é? Para tentar dizer que, consoante a forma da cabeça das pessoas, elas têm, umas são inferiores ou superiores às outras, e inclusive propondo que se poderia identificar criminosos, desviados, pessoas com patologias mentais, a partir simplesmente de fenómenos cranianos, não é? Eu queria acrescentar sobre isso que essa situação, né, dessa pseudociência, né, que destacava, né, essa ideia, né, de que você pode, pelo tamanho do crânio, justificar o racismo, né, e justificar a discriminação de pessoas, que isso não fica só nas relações humanas e nas relações coloniais de exploração. Isso passa também para a espiritualidade. Infelizmente, a eugenia vai influenciar também a própria leitura das religiões espiritualistas na década de 30. Quando eu fui professora visitante do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de, enquanto professora de disciplina de projeto, né, uma disciplina optativa que eu dei lá, acompanhar uma pesquisa muito rica e muito interessante de uma jovem que estudava o que a gente chamou de frenologia dos espíritos, ou seja, de determinados médicos mineiros da década de 30 e 40, que faziam uma leitura da doutrina espírita de Allan Kardec, não estou dizendo que são os kardecistas, mas a leitura desses médicos, em que se justificava a hierarquia dos espíritos de acordo com os parâmetros raciais. Então, os espíritos de grande luz, que são feitos de luz, portanto, né, ou são materializados como luz, eles vão ganhando feições brancas, de olhos azuis e cabelos aloirados. E os espíritos sem luz
vão ganhando características das populações negras e indígenas, e isso, os chamados espíritos intermediários também. Isso, no contexto de forte repressão às religiões afro-brasileiras, foi terrível, né? Contribuiu para o aumento do preconceito com relação à espiritualidade afro-brasileira, de que ela não seria científica e evoluída como o espiritismo científico, né? Há uma ideia que é um elemento de fé e que, por isso, nós respeitamos para os kardecistas, de que a doutrina espírita kardecista ela é científica. De fato, ela é baseada numa perspectiva de ciência filosófica também do século XIX, que a gente respeita, porém, a leitura que os espiritualistas brasileiros que frequentavam o meio acadêmico, influenciados pela Eugenia Monfazer, é de que essas diferenças de espíritos também poderiam ser explicadas para a flenologia. Então, assim, a grande pergunta é, se todos os espíritos não têm matéria, como você pode racializar os espíritos, né? É um absurdo, mas isso aconteceu. Então, para a gente ver as implicações e a seriedade que isso tem, e de ainda hoje a gente entrar em algumas lojas espiritualistas, aqui vem de artigos espiritualistas, e você vê ainda espíritos de luz serem retratados como pessoas brancas com rostos tão delicados que parecem femininos, assim. Tanto os espíritos ditos masculinos e femininos, porque uma vez que é espírito, está libertado, inclusive, da condição sexual, né? Ou da condição de gênero, melhor dizendo, né? Então, isso é muito complicado, gente. Isso está ainda muito presente no nosso cotidiano, isso ainda está muito presente nas relações interpessoais. Porque o que acontece hoje em dia? O racismo não tem mais, o racismo científico, nenhum respaldo na área acadêmica. Sobretudo pós-fim da Segunda Guerra Mundial, a descoberta dos campos de extermínio, né? As descobertas dos horrores que o racismo científico ajudou a legitimar. Mas o racismo continua enquanto uma retórica de legitimação das relações sociais de desigualdade, e uma retórica que interessa o sistema econômico de superexploração capitalista, que legitima e se enriquece em cima dessa diferença. Eu vou dar um exemplo. Empresas pagam trabalhadores africanos para trabalhar nas minas de uma forma e paga operários alemães de outra forma completamente diferente. E nesse recorte, o olhar racialista faz parte. Então, são situações que nos afetam cotidianamente, e que a gente precisa estar muito atento. Não tem mais respaldo no campo científico, mas encontra retórica, encontra força nas relações interpessoais e no sistema econômico também. Obrigada, professor. Bem, continuando. Então, o que nós temos é que esta teoria evolucionista ela vai passar por um determinado período em que as suas teorias elas vão ser focadas para justificar as próprias estruturas políticas dos finais do século XIX e início do século XX e mais para, como dizia a professora Patrícia, para cimentar, através de conceitos como o da eugenia, da frenologia, etc., cimentar, por exemplo, novas propostas ideológicas, como as dos nazismos e dos fascismos, não é? E uma ideia de raças superiores, como era aquela que a Alemanha nazi propunha que se viesse a formar, precisamente a partir de uma seleção dos indivíduos, não é? Uma das propostas da Alemanha nazi era precisamente criar o super-alemão a partir de uma seleção de procriadores, não é? Escolher mães e pais considerados com as melhores condições genéticas para se reproduzir, tendo descendência, e impedir que aqueles que eram considerados inferiores se reproduzissem. Então, dentro de todo este conceito, esta teoria, ela começa, não é? Ela desenvolve-se num primeiro período muito prejudicada, digamos assim, por estas derivações daquilo que era o espírito original da ideia do Darwin. Não é? Porque o pensamento, como eu vos dizia, o pensamento dele é que o ser humano era um processo de uma evolução, que essa evolução tinha tido lugar no continente africano e que depois, a partir daí, se tinha espalhado pelo mundo e que, portanto, que havia uma monogênese e não uma poligênese.
é aquilo que a professora Patrícia dizia, não origens diversas, mas uma única origem, e que essa monogênese era africana. O que, como um conceito, que depois se veio a comprovar cientificamente válido por várias formas de pesquisa, nomeadamente através já no final do século XX e início do século XXI, com os estudos da ADN, o que se veio a comprovar é isso, é que basicamente nós somos um único tipo de homem e que tem a sua origem em absoluto no continente africano. Por vários motivos, e um dos motivos que se pensa é que, basicamente, o continente africano, ele é, geologicamente, inclusive, dos primeiros espaços geográficos do mundo a solidificar-se. Ou seja, como vocês já devem ter ouvido falar, vocês sabem, o planeta Terra, o formato dos continentes, ele não foi sempre exatamente como ele é. Pensa-se que inicialmente toda a massa terrestre seria unificada, não é? uma pangeia, e que depois as massas territoriais, elas, por várias movimentações geológicas, elas vão se separando, criando os continentes, e que o continente africano será uma das estruturas territoriais que primeiro fixa geologicamente e onde se desenvolvem também condições ótimas de sobrevivência para as diversas espécies, nomeadamente considerando, por exemplo, que até muito recentemente na história do planeta, por exemplo, territórios que hoje são centro e norte da Europa e da América e da Ásia, eram completamente cobertos por neve, né? Durante os períodos das grandes glaciações. Então, como espaços de sobrevivência para os animais que vivem de comer o que a natureza dá, podem calcular que não são ideais. A África, que hoje tem territórios muito densamente florestados, mas tem também territórios bastante desérticos e, ao mesmo tempo, tem temperaturas bastante elevadas, posso-vos dizer que isso não era a realidade durante muitos milhões de anos. Não é? E, portanto, ela desenvolveu-se como um espaço positivo para o desenvolvimento das espécies, nomeadamente dos mamíferos, que virão a dar origem ao ser humano, aos primatas e ao ser humano. Então, uma das noções que os estudos da geologia, da paleontologia, portanto, o estudo do planeta Terra, o estudo dos vestígios dos seres vivos, na paleontologia, o que ela nos fez perceber é que aquela cronologia de 8.000 anos do mundo criado por Deus, ela está muito longe da longevidade real do planeta Terra. Esse planeta que já não é o centro do universo, mas que é um planeta num sistema solar, não é? Que por sua vez está numa Via Láctea, que por sua vez está num universo que a cada ano vai-se aumentando consoante os estudos científicos, sobretudo agora na segunda metade do século XX e agora no século XXI, não é? Volta e meia vocês ouvem a notícia, foi descoberto mais um planeta, mais um sistema solar, mais a não sei quantos milhões de anos de luz, etc, etc, etc. Então, uma voz. Professor, só para acrescentar sobre isso, né, sobre essa ideia de que o planeta Terra não é o único no universo, que estamos aperfeiçoando técnicas para se descobrirem cada vez mais outros planetas, sistemas, né? Isso é muito importante porque isso nos ajuda a ter uma visão muito mais ampliada, né, dessa experiência humana e desse universo do qual a Terra faz parte. Em nenhum momento aqui, acho que isso é importante dizer, a gente está fazendo um discurso, como é que eu posso dizer isso, gente? Desrespeitando qualquer dogma ou compreensão religiosa, né? A nossa perspectiva aqui é de justamente dizer o seguinte: as religiões, elas têm formas muito específicas de lidar e de compreender essa experiência do sagrado, né? Como eu já expliquei em outras situações, em cursos específicos de religião, onde eu fui docente, e hoje, né, eu fui docente no Departamento de Ciências da Religião. A ideia é assim, o sagrado é algo que faz parte da fé, do princípio, da sacralidade íntima. O que a gente faz nas ciências humanas é entender as experiências, as escolhas sociais que são feitas a partir das formas de crer, dos sistemas de crença.
No caso aqui, tudo que a gente está falando da experiência humana são dessas perspectivas interdisciplinares, né? Dessas evidências científicas que contribuem do ponto de vista de uma ciência orientada para a expansão do conhecimento, né? E para o respeito da dignidade humana, para uma compreensão de valorização da vida humana da Terra e da valorização desse planeta dentro de um sistema muito mais amplo, e não como o único planeta que existe, né? Ajudando com isso a criar uma consciência de respeito a este planeta, né? De preservação da vida do mesmo, tá bom? E dos ecossistemas e da biosfera. Obrigada, professor. Continuando, então basicamente é isso que a professora Patrícia estava a dizer. Esta compreensão nova que a ciência nos tem trazido ao longo do último século, século e meio, do mundo, do seu tempo histórico, geológico, a sua evolução, ele permite-nos perceber efetivamente até que ponto muitos daquilo que das questões que nós achamos fundamentais e importantes, elas na realidade são irrisórias num tempo histórico tão longo, num tempo construtivo tão longo do planeta e do ser humano, não é? Se vocês olharem este mapa basicamente procura-vos trazer o tempo geológico e o tempo de evolução. Geológico, ou seja, do planeta, e de evolução das espécies vivas que nele habitam. Então vocês conseguem ver que se pensa que o planeta terá tido a sua origem há 4.600 milhões de anos. Não é? 4.000, revejam a diferença entre 8.000 anos e 4.600 milhões de anos. Não é? E que nesse processo se vai organizar geologicamente o próprio planeta, porque ele move, não é? Ainda hoje ele move, basta ver os vulcões quando entram em erupção, sobretudo neste período aqui do Criptozoico, o primeiro período que vocês podem ver aqui, em que começam em cujo seio vão aparecer os primeiros fósseis e microfósseis, ou seja, os primeiros organismos vivos, muitos deles, no caso dos microfósseis, muito pequenos, mas que eram os organismos que conseguiam viver no planeta naquele período, e vocês veem que a partir daí entramos num período em que começam a aparecer um conjunto de formas de vida mais específicas, por exemplo, de formas de coral há 500 milhões de anos, vêm os primeiros anfíbios, ou seja, animais que vivem entre a água e a terra há 276 milhões de anos, e a seguir entramos na época mesozoica, ou seja, do meio, não é meso, isso quer dizer, do meio. Mesozoica, basicamente que é aquela que toda a gente conhece mais ou menos para a história, porque é o tempo dos dinossauros, não é? Inclusive inclui os 3 períodos, o Triássico, o Jurássico, que é o nome de um filme, inclusive, e o Cretáceo, que é basicamente o tempo da vida dos dinossauros, ou seja, desses grandes seres vivos. E que depois, mais tarde, depois do seu desaparecimento, já no período neogénico, que é aquele que nós vivemos hoje em dia, e aí estamos a falar num período entre 66 milhões de anos e o presente, vão-se desenvolver os animais que hoje nós conhecemos, não é? Vemos, por exemplo, que no Paleocénico desenvolvem-se os primeiros mamíferos, não é? Que eles se vão desenvolvendo ao longo destes 66 milhões de anos, não é? Encontramos, por exemplo, gatos, cervos, cavalos, cães, portanto, os gatos mais ou menos no Oligocénico, entre 37 e 24 milhões de anos, cães, cavalos, ursos, entre 24 e 5 milhões de anos, e dá 5 milhões de anos para cá, começam-se a desenvolver, no universo dos mamíferos primatas, uma linha específica que virá a dar origem mais tarde ao ser humano. E essa linha específica é o momento em que os primatas se separam em 2 ramos principais, um que vai dar origem aos grandes macacos e outro vai dar origem aos seres humanos, daí que a gente seja primos, os macacos, me dizia o Darwin, mas há 5 milhões de anos atrás, não é? Quando os nossos ramos se divergem um do outro, dá 5 milhões de anos para cá, vão se desenvolver um conjunto de primatas que vão, a partir de certa altura, começar a ser já considerados hominídeos, ou seja, formas que vão levar até ao homem, e até que, por fim, há 200 mil anos, chegamos ao homem atual, que é o Homo sapiens sapiens, não é? Dentro deste processo, nós temos um primeiro momento
físico que nos chega até hoje, que é eu acho isto muito, este vestígio arqueológico muito simbólico e até comovente. Basicamente, vocês têm aqui, segundo os arqueólogos que eles interpretaram, aqui parecem uma fileira de passadas de adulto, estão a ver aqui os pezinhos, e aqui de criança. Segundo dizem os arqueólogos, eles aqui não estão... que lindo! Os pés de um adulto e os pés de uma criança, exatamente. Olha isso. Os arqueólogos dizem que não é de um adulto, é de 2 adultos. Eu não sei como é que eles veem isso. Não me perguntem, eu não consegui perceber bem. Mas basicamente o que eles dizem é que passaram aqui 2 adultos, em simultâneo, 2 adultos e uma criança. Não é? Claro que a gente, na nossa mente, o que é que a gente imagina logo? Um pai, uma mãe, um filho. A gente é muito normativos, mas independentemente disso, o que nós temos aqui é um vestígio de seres já bípedes que são nossos ancestrais, porque nós sabemos que entre os primatas bípedes, essencialmente somos nós, e reparem que isto não é, por exemplo, a gente sabe que grandes macacos, eles conseguem bipedia, conseguem estar em bipedia, ou seja, conseguem estar em 2 pés, não é? Mas a sua forma de locomoção ainda é quadrúpede, ainda é a 4 patas. Neste caso, o que nós vimos é de 2, 3 sujeitos que sistematicamente são bípedes, andam em 2 pés. Então a gente saberá que estes serão na linha dos nossos antepassados. E estas pegadas, são chamadas pegadas do Laetoli, elas encontram-se na garganta de Olduvai, que é um espaço geológico na Tanzânia, e que é um dos das principais gesivas arqueológicas onde se encontram vestígios destes nossos antepassados. Não é? Neste caso, é do grupo dos Australopithecus afarensis, ao qual pertenceria a famosa figura da Lucy, não é? Cujas ossadas têm sido até certo ponto interpretadas como uma espécie de uma ancestral comum da humanidade. Mesmo que efetivamente toda a humanidade não descenda especificamente da Lucy, mas pelo menos o conceito em si não está errado, é de um grupo de primatas que se desenvolve naquele território que vai sair posteriormente aquilo que é hoje o ser humano. Não é? É um processo longo, um processo que apresenta dúvidas, porque ele é construído essencialmente a partir de dados específicos dados pela arqueologia, nomeadamente com 2 grandes meios, através de 2 grandes meios. Através dos vestígios ósseos, não é? Nomeadamente crânios, que são extremamente importantes. Porquê? O crânio ele dura mais que outro tipo de ossos. E por isso a gente encontra-se com alguma frequência mais crânios que outro tipo de ossos. Mas, simultaneamente, o crânio ele tem um papel muito importante para a compreensão do processo evolutivo que leva ao ser humano. É que o crânio permite medir a evolução da capacidade craniana, ou seja, o espaço que no crânio é usado pelo cérebro. E o que é que uma das formas de interpretar essa evolução é na quantidade de cérebro que o ser humano tem, que é interpretada não apenas pelo tamanho, mas pela qualidade. Ou seja, um cérebro maior, bem alimentado, ele tem uma capacidade neurológica superior. E que no processo evolutivo, além de evoluir o corpo, e principalmente evoluiu no homem, o cérebro, que leva inevitavelmente um dia à compreensão. Não é? E aí nós chegamos ao sapiens sapiens, o homem que sabe, ou seja, que tem consciência do próprio conhecimento. Professor, só um instantinho. Nessa parte aí o que eu quero ressaltar é o seguinte: quando eu era criança, nos anos 70, eu aprendia que essas diferentes experiências humanas de ser australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, o Neandertal, o Ergaster, eles vinham um depois do outro, né? E ao longo da minha juventude, já fazendo a minha pós-graduação, eu aprendi que não, essas diferentes formas de ser humano, de viver a vida humana, coexistiram no espaço e no tempo.
Eu até pergunto se vocês também não aprenderam como eu aprendi, que primeiro vinha uma coisa, depois vinha outra e vinha outra. Não. Todas essas experiências humanas, eles viviam em agrupamentos humanos, estabeleciam relações, haviam sentimentos. Eu fico chocada, né? Que gente que tem idade para ser meus filhos, vocês têm idade para ser meus filhos, vocês aprenderam exatamente essa questão da evolução humana como eu aprendi, né? Ou seja, né, a necessidade que a gente precisa, Letícia, você vê o negócio, né? Porque você ainda era um anjinho no céu, já estava viva aqui na Terra um bom tempo, e eu aprendi a mesma coisa que você aprendeu. Então, assim, Carolina, é real, isso é real mesmo. Então, a gente precisa ter a grande atenção. Os estudos que são feitos em África, eles mostram a coexistência dessas diferentes experiências humanas, tá? Porque humanos, todos nós somos. Como somos humanos, aí é a diferença, né? A Guerra do Fogo eu vi quando eu estava na 5ª série, Matheus. Então você imagina o quanto que esse filme é recente. Eu estava na 5ª série, eu tinha 10 anos quando eu vi A Guerra do Fogo. Isso tem 40 anos, praticamente, que eu vi A Guerra do Fogo. E é justamente isso, né? A gente, quer dizer, o cuidado que a gente tem que ter de enfrentar esse tema, né? E de ver o quanto que esse tema é da origem do homem, porque não é só falar da origem do homem, é do homem e da humanidade. É um território de disputa, né? Um território de construção de poder, de opressão ou de libertação mesmo, né? Professor, desculpa, mas é que é um tema assim que me toca. Obrigada. Na verdade, eu acho que a gente pode sintetizar o que a professora Patrícia estava a dizer, a gente pode sintetizar o seguinte: o Homo sapiens sapiens, o homem que eu sou, que vocês são, na verdade ele é o hominídeo que deu certo. Porque para o hominídeo que deu certo, houve vários que deram errado. Houve várias linhas evolutivas que se perderam, houve linhas que começaram e que não se desenvolveram. Então, na verdade, o processo evolutivo é muito complexo. E aí nós voltamos ao coração da teoria darwiniana, quando ele diz o ser vivo, as espécies, elas formam-se pela seleção natural. Não é? Por exemplo, se vocês olharem neste quadro de um artigo chamado Mais um Ramo na Nossa Árvore Evolutiva, que saiu no Ciência Viva, o Ciência Hoje, número 275, 2010, vocês dá para perceber mais ou menos isso, porque vocês reparem, vocês têm um antepassado comum, Australopithecus afarensis, o mesmo lá das pegadas e da Lucy. Reparem que dele saem pelo menos 3 linhas. O Paranthropus boisei, está aqui, o Paranthropus robustus, que nenhum deles levaram a lado nenhum. E depois teremos o Australopithecus africanos. E segundo a proposta aqui do Filipe Costa, este Australopithecus africanos teria dado origem, ainda com dúvidas, daí o tracejado, ao Australopithecus gari, que por sua vez, através de uma outra forma de Australopithecus, que é isso que ele apresenta neste artigo, o Australopithecus sediba, né? Australopithecus quer dizer macaco do sul, sul, Pithecus, macaco. E basicamente é o termo designado para o primata que faz a separação entre a linha como um primata e a primeira linha da hominização com as várias formas de Homo. Este Australopithecus sediba seria esta linha que liga o Australopithecus gari, não é? Que viveu neste período, com o Homo habilis. E agora vejam este pormenor interessante. Eles, não é um termina e outro acaba. Não é tipo, um Australopithecus gari tem um filho e o filho já nasce Homo habilis. Não funciona assim. O processo é evolutivo. Demora séculos, milénios, gerações após gerações de gente a ter descendência e eles vão se transformando lentamente graças à mudança das condições físicas de vida. Não é? E vocês reparem um pormenor. Estas linhas, aqui é os milhões de anos, certo? Estas linhas representam os tempos em que estes grupos terão vivido. E se vocês repararem, por exemplo, o habilis e o Australopithecus gari, eles convivem durante um período, e um período que não é pequeno, várias centenas de milhares de anos.
apesar deste derivar deste. Percebem? Tem uma coisa e tem uma coisa que é importante dizer, que não há uma ideia de que o fato do Sapiens sapiens ter sobrevivido, ele seja melhor que os anteriores. Não tem essa ideia de evolução. Nós somos Sapiens sapiens, tá, ok, né? Somos descendentes desse. Mas não quer dizer que a gente seja melhor que os outros. São experiências humanas diversas que deram origens a outras experiências humanas. Né? E melhor para quê? Grande pergunta, Lucas. Né? Melhor para quê? Então, isso é um exercício, grande verdade de Lucas Tenório. É isso mesmo. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, gente. Essa aula é uma aula que eu queria ter dado há muitos e muitos anos. E essa oportunidade que a gente está passando agora, e tantas questões terríveis que a gente está atravessando no mundo no momento, me motivaram a estar fazendo esse debate com vocês. Mas vamos seguindo, que aí a gente vai dialogando com o Nuno. Vai lá, Nuno. Então, e depois vocês veem que já entrando no período hominídeo, vocês têm duas linhas, a do Homo erectus, que vai essencialmente existir na Ásia, e a do Homo ergaster. E a partir do Homo ergaster formam-se outras duas linhas, a do Homo sapiens sapiens e a do Homo neanderthalensis. Sendo que o neanderthalensis, que se extingue, não é? No entanto, ele vai também misturar-se com o sapiens. Não é? E o erectus também, por sua vez, vai, em determinado momento, extinguir-se. Então, nestes processos que vocês veem, processos de hominídeos que estão constantemente em evolução e em que umas linhas dão certo, outras dão erradas, por vários motivos. Um dos motivos tem a ver com as condições ótimas de sobrevivência. Basta que, assim, nós hoje dependemos da comida que há no supermercado, do médico que nos trata, não é? Basicamente, há toda uma sociedade organizada que mantém as formas de subsistência organizadas numa economia extremamente complexa. Agora, se vocês pensarem em períodos em que se vivia do que a natureza dava e das condições que a natureza nos dava para a nossa sobrevivência, facilmente se percebe que num território em que haja alterações climáticas que alterem o ecossistema, que basicamente facilmente um ramo hominídeo desapareça rapidamente. Não é? No fundo, o Homo sapiens sapiens é aquele que resiste, é aquele que dá certo no sentido, certo, aqui não no sentido valorativo, mas certo no sentido que consegue manter-se durante milhares e milhares e milhares de anos com condições ótimas de sobrevivência, até que um dia, pelo processo da própria evolução dessa espécie, ela consegue transformar as condições de subsistência e não já depender da natureza. E é isso é a especificidade do ser humano. É que ele vai não só adquirir o conhecimento, não é? O conhecimento do próprio conhecimento, não é? O raciocínio, mas simultaneamente ele vai conseguir transformar a natureza para tentar controlar a sua sobrevivência. Um processo que verdadeiramente só tem sucesso pleno no século XX. Porque até o século XX basta que haja uma crise agrícola para que comunidades humanas estejam em risco. Um exemplo, a famosa fome da batata na década de 1850 na Irlanda. A Irlanda, no século XIX, ela é muito focada em termos de alimentação na produção da batata. Basta que haja uma crise na batata, uma peste na batata, perde-se a colheita da batata, 1 milhão de irlandeses morrem de fome. 1850. Não é? Não é? Então, nós temos que pensar que este processo de sobrevivência ele está em construção. E mais, lembrarmos-nos, nós somos seres biológicos em evolução. O Sapiens sapiens não é necessariamente o último género de hominídeo. Se o homem não destruir o planeta e não der cabo do ecossistema e tornar-se insustentável que ele sobreviva, daqui a 500 mil de anos, se calhar o Homo sapiens sapiens já é outra coisa. Não é? Bem, mas para não nos perdermos, tem aqui um outro quadro que basicamente mostra o mesmo que o anterior, mas no território. Basicamente, o que é que ele nos mostra? Ele mostra-nos que em termos de desenvolvimento dos vários géneros de hominídeos, nós trabalhamos essencialmente com 3 territórios, a África, a Europa e a Ásia. Mas, e isso que é mais interessante, é isso que ele nos mostra principalmente, é que
O fundamental nestes processos é a África. Se vocês virem, nos primeiros 2 milhões, 1 milhão e 800 mil anos, ou melhor, nos primeiros, disse mal, até há cerca de 2 milhões de anos, portanto, entre 8, 7, 6 milhões de anos, quando se começam a aparecer os australopitecos. Os australopitecos aparecem sobretudo 5 milhões, 5, 6 milhões. Portanto, quando a gente começa a ter as primeiras linhas específicas que vão dar origem aos homens, não é? Aos hominídeos. Portanto, 5 milhões de anos até 2 milhões de anos, tudo se processa só na África. Tudo se processa na África. O australopiteco, os australopitecinos, como diz aqui, são essencialmente e exclusivamente africanos. A partir de entre 1 milhão, cerca de 1 milhão de anos, é que nós começamos a ver uma expansão do hominídeo, já na forma de Homo ergaster, para fora da África. E aí vocês conseguem perceber isso através destas linhas vermelhas, não é? Que elas mostram essas evoluções. Vocês veem que o Homo ergaster dá origem a uma rede, a uma linha que se desenvolve na África e na Europa, o chamado Homo heidelbergensis, ou que é a base do Homo sapiens e do homem de Neandertal, e um outro ramo do Homo ergaster vai para a Ásia e dá origem ao Homo erectus, que por sua vez dá origem ao Homo floresiensis, cujos ossos foram encontrados em território que hoje é a Indonésia. Só que, e isso é que é muito interessante, desses 3 ramos que derivam do ergaster, o erectus na Ásia, o neandertalensis na Europa e o sapiens na África, o neandertal e o erectus, eles vão se extinguir. E aí, novamente, é a África que vai liderar o processo. E aí vocês veem que o Homo sapiens sapiens, que se espalha pelo mundo e que é o género a que nós pertencemos, ele sai da África para a Europa, para a Ásia, não é? Vai ocupar os espaços que o Neandertal e o homem de Floresiense eles ocupavam antes. Reparem que há aqui pontos em que eles se encontram, inclusive nós sabemos que, por exemplo, o Neandertal ele cruza-se com o Sapiens, inclusive, por exemplo, sobretudo na Europa, encontra-se pequenas percentagens de ADN Neandertal nas populações hoje em dia. Portanto, o Neandertal não se extinguiu, ele não ficou, foi dominante enquanto material genético, ou melhor, ele extinguiu-se enquanto comunidade, o seu material genético sobrevivente, ainda que em pequenas percentagens, ele está presente no homem de hoje, mas em pequenas percentagens e não em todas as comunidades humanas. E o mesmo se passa na Ásia. Mas o que é que acontece é que estes 2 ramos, eles não vão ter um prosseguimento e vão ser, e o que vai dominar é o Sapiens sapiens. E não só vai dominar na África, na Europa e na Ásia, mas vai também chegar à América, não é? À América e à Oceania, à Austrália. Não é? E aí eu vou passar um bocado isto, tem que ver com a cultura, e para vos tentar mais ou menos explicar como é que se dá esse processo evolutivo de uma maneira muito rápida e muito simples, eu trago-vos uma citação do livro do John Reader, África, a biografia de um continente, que tem uma parte, aí na história ele faz um bom resumo e uma boa síntese dos conceitos, que basicamente ele diz-nos assim, que este Homo erectus, não é, a partir do qual se desenvolve portanto, o Homo ergaster, o erectus, etc., portanto, aquele que passa claramente a ter uma postura bípede, andar em pé, começar a utilizar ferramentas, e a ter um controle ambiental maior do que aquele que os seus antepassados tinham, ele basicamente define um processo desta maneira. Os exemplares do Homo erectus eram muito mais altos que os seus antepassados e primos, ou seja, que os seus antepassados australopitecos, mas também dos vários ramos que se desenvolvem em simultâneo, não é? Uma curvatura maior pode ser uma vantagem, mas o aproveitamento das novas potencialidades dependia em larga medida da capacidade de manter ativo o saldo entre benefícios e custos. Óbvio, não é? Só a cadeia da seleção, ela faz que quem mantém este saldo positivo, não é? É que consegue sobreviver. O equilíbrio não era fácil. Um corpo mais robusto, mais forte, significava maior mobilidade e, por isso, um fácil acesso a reservas de comida mais esparsas. Porém, exigia também uma alimentação mais abundante, ou seja,
maior o corpo, maior as necessidades energéticas, certo? Um cérebro maior podia contribuir para o balanço positivo, permitindo uma maior capacidade de pensar e de resolver os problemas. Mas mesmo isso comporta custos. Um cérebro mais desenvolvido requer um período de maturação mais longo e constrange os pais a investir mais tempo e energia no cuidado dos filhos até que estes estejam capazes de cuidar de si próprios, sem contar que um cérebro maior tem um funcionamento dispendioso. No ser humano moderno, sapiens sapiens, o cérebro representa 2% do peso corpóreo, mas consome 16% da energia obtida através da comida. Porque para ser uma inovação evolutiva, devia fornecer um rendimento que justificasse a despesa. E ele aqui sintetiza-nos bem o processo e indica-nos duas questões que vão ser muito próprias do hominídeo, sobretudo do sapiens sapiens, que é, primeiro, a questão da maturação das crias. Reparem que não há nenhum animal cujas crias passem por um tempo de aprendizagem tão grande como o ser humano. E segundo, a questão do cérebro e da importância do cérebro para o sujeito. Reparem que ele é 2% do nosso corpo, mas ele consome uma cota de energia muito superior à sua cota física. Isso demonstra que o cérebro humano ele tem um trabalho, não é, distinto. E isto é muito interessante. Porquê? Porque este processo ele vai se construindo, ou seja, o crescimento do cérebro. O ser humano, na sua forma mais original no Australopithecus, nós falamos de cérebros com 300 mililitros de capacidade. 300 mililitros de cérebro cá dentro. Nós chegamos hoje em dia a 1500, 1600. Então, o homem não só cresceu em tamanho, o cérebro aumentou em quantidade e em qualidade neurológica. E precisa de ser alimentado. E esse processo é um processo de ciclo virtuoso, em que, por exemplo, a questão física ajuda a cerebral e vice-versa. Não é? Uma das coisas que os autores chamam a atenção é da importância da bipedia. Quando o homem passa a andar em pé. Por vários motivos. Porque, primeiro, ele ganha visibilidade. Ele ganha controle do espaço. Ele consegue defender-se mais rapidamente quando vê avançar um ataque, mas, simultaneamente, ele consegue controlar o espaço, nomeadamente as reservas de comida. Não é? Uma coisa que eu já contava à tarde, pensa-se que os Australopithecus, uma das formas deles obterem mais calorias, já quando estavam a caminhar para a bipedia, era, com uma visibilidade maior, perceber onde é que um grande predador, depois de matar uma presa, deixava a carcaça. Como vocês sabem, os grandes predadores, eles comem uma parte da carcaça, ou seja, mais facilmente acessíveis, mas a carcaça fica com bastante carne ainda, que depois é aproveitada pelos necrófagos, ou seja, por animais que vivem de comer carne morta. Quando eles começam, essa capacidade do antepassado... Gente, exemplo de animais necrófagos, os urubus, por exemplo, né, que comem as hienas, né, que comem carniça. Né? Então, tem também um equilíbrio também nessa questão no meio natural do consumo da carne, né, também. E então, aí, tendo em conta que os nossos antepassados inicialmente não seriam assim tão carnívoros, não é? Viveriam essencialmente de plantas, não é? A sua capacidade de consumir mais facilmente carne aumenta, porque a carne tem um forte rendimento para o cérebro, em termos energéticos. Então, o cérebro desenvolve-se através desse consumo. Não é? E o que é que acontece? Eles, como vêm mais longe, eles conseguem ir inicialmente atrás desses restos que os grandes predadores deixam. Mas não é só esse processo, também a capacidade de caça, a planificação do espaço, tudo isso permite um maior acesso à comida, mas simultaneamente é isso. Vejam qual é a diferença para o cérebro nós temos uma visibilidade do solo, quem anda em quatro patas anda com a cabeça para baixo, vê o chão. Quem se levanta vê o horizonte. E essa questão de ver permanentemente o horizonte, isso transforma o próprio cérebro. Cria ligações neuronais que não existiam. E aumenta o próprio cérebro. Então, a carne alimenta o cérebro, a visibilidade transforma o cérebro, tudo isto se conjuga em ciclo
para promover o crescimento físico e mental destes hominídeos até ao ser humano atual. É um processo que depois nos vai, pela evolução, trazer a um nível de compreensão que já nos permite transformar o próprio universo em que a gente vive. Não é? Avançando aqui um pouco. Eu trago-vos aqui uma imagem que pretende demonstrar como é que se pode hoje comprovar cientificamente que o Homo sapiens sapiens, que habita hoje na Terra, ele tem a sua origem na África e que em diversos períodos históricos ele se vai espalhar pelo planeta Terra. Na verdade, o ADN, nomeadamente o ADN mitocondrial, o ADN que está nas mitocôndrias do ser, esse ADN mitocondrial vai permitir hoje, não é? Desde o desenvolvimento dos estudos sobre o ADN, e quando a gente descobre, quando a hélicezinha foi decifrada, etc., e foi possível começar a fazer a análise ADN, ela permitiu-nos comprovar cientificamente as teorias que o Darwin tinha intuído 100 e tal anos antes, quando ele diz que a origem que o homem era monogénico e que toda a sua origem era na África. Não é? Então, como é que isto funciona? Não sei se vocês conseguem ver aqui. O que é que vocês veem aqui neste mapa? Quem souber pode dizer. Vamos lá, gente. Pode comentar. Como é que esse mapa é bem interessante. O que vocês observam assim que chama a atenção? Qual área ou país vocês conseguem enxergar? Arrisquem-se. A África como ponto inicial. Muito bem, Luiz. Ai, desculpa, professora, pode falar? Pode, claro. Parece bom, o planeta visto de cima e a partir tendo o Polo Norte como referência, e as setas indicam a mobilidade dos habitantes da região na época em que o planeta ainda era todo junto, não era dividido pelos oceanos, então era mais fácil ter essa mobilidade conforme ia mudando o clima. Então, se ficasse muito frio num lugar, eles conseguiam mudar para outro continente a pé. Então, não, Carolina, não. Por acaso, mostra o planeta como ele é hoje em dia. Porque, assim, na verdade, se nós pensarmos bem, a maior parte dos continentes ela está interligada. Porque, repara, isto é a África, certo? A África, ela une-se à Ásia por os estreitos que unem, por exemplo, o Egito à Península Arábica. Não é? Isto aqui é a Península Arábica. Não dá para ver os mares, mas está ali os mares. Da mesma maneira, o Polo Norte, como é uma zona toda gelada, parece que existe uma continuidade entre a Ásia, o Norte da Ásia, e o Norte da América. Mas, na verdade, isto é o planeta como ele é hoje. Só que, exatamente como a Carolina disse, tendo como centro o Polo Norte. E isto é muito importante para quê? Para percebermos uma questão que eu gosto de chamar a atenção aos meus alunos, que é a questão da percepção do espaço geográfico e como isso é uma representação. E como todas as representações, ela tem objetivos. Ou seja, nós estamos habituados a ver o planeta no planisfério. Isto é um planisfério. O que é um planisfério? É a representação plana de uma esfera. Porque o planeta é uma esfera, não é? Só que a pergunta é, onde começa, sendo um esférico, onde é que começa e acaba o planeta? Onde é a parte de cima e a parte de baixo? De uma esfera, não existe. De uma esfera. Ainda que a gente possa dizer que o Polo Norte ele é um ponto específico porque ele tem um caráter magnético, não é? O chamado polo magnético da Terra, mas na verdade não existe. Quando a gente representa a Terra de alguma maneira, nós estamos a fazer uma representação e normalmente ela tem objetivos políticos. A representação mais comum que nós temos dos planisférios é Europa ao centro, com a África por baixo, com a América do lado ocidental e com a Ásia do lado oriental. De tal maneira que nós chamamos Ocidente à Europa e à América, chamamos Oriente à Ásia, não é? E chamamos Sul a todos os territórios que ficam abaixo da linha do Equador, nomeadamente à África, à América do Sul, etc. Então, esses conceitos são conceitos construídos pelo homem.
Sobretudo, é preciso considerar que eles começam a produzir quando se há a percepção do mundo do planeta ser um círculo, não é? A partir das viagens de navegação do século XV, XVI, da primeira grande viagem de círculo de navegação do Fernão Magalhães, que fez agora 500 anos, etc. A partir dessas representações, essas representações são feitas onde? São feitas em quem liderava o processo? Na Europa. Então elas vão ter um caráter político, não é? Porque, por exemplo, a Europa é Ocidente sim. Porque se nós pensarmos, por exemplo, do ponto de vista americano, a Europa está a oriente do continente americano. Certo? Tal como a África está a oriente do Brasil. Então estou a perceber que tudo isto depende sempre. Uma análise geográfica depende sempre do ponto de onde é vista. Percebem? Então lembrem-se, quando vocês forem analisar, perguntem-se. Quando vocês forem analisar um mapa, vocês perguntem-se o que é que ele quer representar. Não só explicitamente, que é isso que nós vamos ver aqui, que é uma análise da disseminação do Homo sapiens sapiens pelo planeta através da análise do ADN, mas o que é que ele quer representar por trás. E vou-vos dizer, o que é que quem produziu este mapa quer representar? Ele coloca a África por cima, coloca esta região no centro, está certo, ou seja, o planeta vista teoricamente de cima do polo magnético, mas ele faz-lo desta maneira, quem produziu este mapa, fez-lo de maneira a colocar a África em cima. Porquê? Porque a África é a raiz do processo, e como é a raiz do processo, ele quer representar esta evolução como uma saída da África. E isso é mais claramente perceptível se a África estiver em cima. Percebem? Então lembrem-se disso sempre que vocês forem ver o mapa. Partida, né? Isso. É como um ponto de partida, não é isso? E agora o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui é a análise que foi feita do ADN mitocondrial e pelo... Bem, eu não sou um especialista no tema, mas eu vou tentar mais ou menos explicar aquilo que eu percebi. Os especialistas, o que eles chamam a atenção é que o ADN mitocondrial ele tem marcadores e que esses marcadores eles mudam consoante a mobilidade do ser humano. Consoante as populações, elas mudam de territórios, há uma alteração desses marcadores. Não é? Esses marcadores são representados por letras. Não é? E esses marcadores dão a antiguidade das populações. Então, basicamente, este estudo ele é formulado a partir da análise ADN mitocondrial de populações de vários locais do mundo, nomeadamente através de populações que, teoricamente, terão historicamente ficado naqueles territórios. Então, o que é que se notou? Por exemplo, notou-se que na África, sobretudo entre as populações que não tiveram contactos, digamos, genéticos com populações estranhas ao continente, portanto, ou seja, quero dizer com isto que não se misturaram com europeus, com asiáticos, etc., há uma preponderância do ADN mitocondrial com o marcador L1, L2, L3, que será o marcador original, né? O mais antigo, aquele que não teve alterações. E que esse é situado, vocês podem ver por este marcador de cor, entre 170 e 130 mil anos a sua formação. Ou seja, que nos leva aos inícios do Homo sapiens sapiens, que se situa entre 200 mil e 150 mil anos. E não se encontra noutros continentes. Então, aí nós sabemos que, pelo que nos diz o ADN dos mitocôndrias, que a população original do Homo sapiens sapiens é africana e é lá que está os exemplos mais antigos desse ADN, até hoje. E o que é que se percebe? Pela análise das evoluções dos ADNs, começa-se a perceber que, a partir de um determinado período, e esse período ele pode ser situado em 70 mil, 60 mil anos, aqui na região do subcontinente indiano, que é a Índia, ok? E 50, 40 mil anos no caso da Europa, isto é a Europa, não é? Também mais ou menos 50, 40 mil anos no caso da Austrália, da própria Austrália, não é? Das populações aborígenes, não é? Ou uma designação muito abusiva, na minha opinião, porque aborígene quer dizer habitante ou nascido nas árvores, não é? Seriam povos arbícolas, povos que viviam nas árvores. Isso vem de uma ideologia pré-moderna que falava de existência de povos que viviam em árvores, não é? A ideia de um povo, lá está, atrasado. Estas populações elas chegam ao continente australiano, à Oceania, ao que hoje é a Austrália, mais ou menos há 50, 40 mil anos. Não é? Provavelmente, segundo a interpretação deles, vindos
da Ásia, do subcontinente indiano, não é? Da Índia Oriental, através da Indonésia, ainda que não haja bem a certeza. Reparem no tracejado. É preciso ter cuidado. Isto são interpretações que eles fazem a partir de ideias que vão sendo construídas dessa evolução do território. O que eles sabem, efetivamente, é que o ADN que está aqui presente, ele é deste período, 40, 50 mil anos, e que ele chegou à Austrália. Se foi via Indonésia ou não, isso aí é mais complexo. Mas que, efetivamente, este ADN é o mesmo que está aqui, Ou seja, nós podemos dizer que as populações que hoje vivem na Índia, em termos de ADN, têm o mesmo ADN, ou os mesmos marcadores de ADN histórico que têm as populações da Austrália. Não é? E vocês veem, por exemplo, que algumas outras linhas, não é? Basta ver, aliás, vejam, o marcador da Índia, desta região, é o M. O marcador que vocês encontram nas populações australianas é o M. Percebem? O que é que vocês vão encontrar? Por exemplo, no caso da América do Sul, vocês vão encontrar os marcadores D, C e A, que terão chegado a esta região há 15, 12 mil anos, não é? Vindos provavelmente do norte da América, não é? Onde vocês encontram exatamente os mesmos marcadores, D, C e A, para além de outros marcadores como o B e o X, não é? Ou seja, a diversidade de origens é maior na América do Norte do que na América do Sul, ou seja, houve grupos que não baixaram até a América do Sul, como os marcadores X e B, não é? Vocês podem ver, por exemplo, que a Europa ela tem um conjunto de marcadores específicos que vocês não encontram nas populações, por exemplo, da América ou da Ásia. São os marcadores I, J, K, mas também estes que se encontram no território que é Rússia e já parte da Ásia, o H, o T, o U, o W, o X e o V. O X que vocês eventualmente encontram aqui na América do Norte, em algumas regiões da América do Norte, mais ou menos, deixa eu ver se eu não consigo, se eu não digo muito mal, mais ou menos regiões que hoje é Canadá, então vocês conseguem começar a perceber que, por exemplo, ao longo deste processo, que começa mais ou menos há 70 mil anos, ou seja, o que vocês têm é o seguinte, vocês têm o Homo sapiens sapiens, ele desenvolve-se na África e vive na África por cerca de 100 mil anos. Não é? Se nós pensarmos o desenvolvimento destes ADNs por volta de 170 a 130 mil anos, e se nós começarmos a ver que a expansão ela se dá 70 a 60 mil anos, nós pensamos durante 100 mil anos o Sapiens sapiens vive na África. E ao fim de 100 mil anos, provavelmente pela expansão do número de seres, mas também pela necessidade de sobrevivência, eles vão-se começar a sair. Agora, não pensem nisto como, por exemplo, uma comunidade que um dia diz assim, vamos fazer as malas que vamos viver para a América. E sai da África e vai por aí fora até chegar à América. Isto não é assim. Estamos a falar de processos de gerações, milhares de anos. Ok? E que neste processo de milhares e milhares de anos ela vai evoluindo lentamente no território do planeta e vai neste período entre 70 mil e 12 mil anos, 10 mil anos, vai se espalhar por todo o planeta. Isto é extraordinário. Porque é muito interessante. Lembrem-se que no início nós falávamos que o pensamento do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, ele situava o homem no centro da criação divina, segundo a Bíblia. E aí o homem era o supra-sumo da criação. Dava uma grande dignidade ao homem. E digamos assim, mas então quando o homem deixa de ser isso e passa a ser mais um animal no planeta, por via da teoria da evolução, e ainda por cima se descobre que o planeta não é uma coisa nova, mas uma coisa muito antiga, que já passou por muita coisa, em que o homem é apenas um pontinho da história desse planeta, parece que o homem se torna um nada. Mas eu digo, é interessante que da mesma maneira que... O coronavírus está aí para nos lembrar isso, né, Nuno? Exatamente. O coronavírus nos lembra isso. Mas, por outro lado, a mesma ciência que nos dá essa clareza, de nos dizer o homem é um nada num universo tão vasto, essa mesma ciência ela explica-nos até que ponto nós somos extraordinários. Cada um de nós é extraordinário. Porque vocês pensem, só no ramo antropomorfizado, o ramo do Homo sapiens, ou seja, o ramo da hominização, nós estamos a falar de uma história de 7 milhões
de anos. Desde o Australopithecus até o Sapiens sapiens atual. 7 milhões de anos. 200 mil anos só de sapiens. E agora vocês pensem nisto. Em média, cada geração, hoje em dia, cada século são 4 gerações. Não é? A cada 25 anos há uma nova geração, ou seja, pai, filho, neto, bisneto, certo? Se vocês pensarem em períodos anteriores em que a reprodução era mais cedo, não, ou seja, não era aos 25 anos de idade, era entre os 12, 15, ou seja, mais ou menos quando se atingia a maturidade sexual, num único século, vocês podiam ter 6, 7 gerações. Cada geração implica que haja, para fazer um filho, é preciso 2 indivíduos, certo? Um masculino e um feminino, que produzem um filho. Ainda que a gente hoje tenha outras formas, o mundo tenha criado outras formas, mas a verdade, historicamente falando, basicamente é preciso um macho, uma fêmea, para produzir uma cria. Como em todos os animais. Certo? Agora imaginem, comecem a fazer as contas. Para haver um de vocês, para haver uma Patrícia, uma Samira, uma Carolina, um Nuno, é preciso haver um pai e uma mãe. Para haver um pai e uma mãe é preciso haver 4 avós. Para haver 4 avós é preciso haver 16 bisavós. E por aí vai. Agora imaginem os milhões de seres que foram necessários para produzir o ser que vocês são. E aí vocês conseguem perceber o extraordinário que cada um é. Porque é uma história de conjugações de seres masculinos e femininos ao longo de milhares de anos, centenas de milhares de anos, milhões de anos, até chegarmos ao dia de hoje. E, Nuno, como é bonito observar isso nas sociedades africanas, né? Nas diversas formas de oralidades, que eles percebem essa reverência à ancestralidade, né? Exatamente. Quantos foram para que nós possamos ser, né? E isso é fantástico, né? E eu lembro aos alunos aquele provérbio que eu falei, né? Que era uma fórmula mágica dos Songhai, né? Da informação que passa do antepassado A para o antepassado B, para o antepassado D, para o antepassado E, e que quando chega na pessoa, que essa história possa ser melhor na vez dela do que na vez de todos os outros, porque cabe a ela dinamizar essa herança. Cabe a ela, né? Na verdade, a sabedoria Songhai, ela está a traduzir, num conceito filosófico comunitário, ela está a traduzir aquilo que é ciência. Aquilo que nós entendemos hoje como ciência. Ou seja, o que é que quero dizer com isso? É que nós carregamos no nosso ADN a história dos nossos antepassados. É isso que este mapa nos mostra. Então é interessante ver essa conexão entre cultura e ciência, não é? Sim, sim. E, Nuno, eu só queria que você falasse agora por fim, porque a gente só tem mais 3 minutinhos, antes que eu faça algumas considerações. E tem uma pergunta do Leonardo também, que acho que é importante de você responder, sobre aquela ocupação do... se bem que esse mapa é legal, você podia encerrar com esse mapa. Vamos lá. O que você acha? Não, basicamente este mapa acaba por ser o mesmo que o anterior, expresso de uma outra maneira. Basicamente, novamente, temos as análises do ADN mitocondrial, mas aqui mais complexo nos processos. Isto é, a proposta que os cientistas fazem, fazendo a análise dos ADNs, não é? Para se perceber os processos e as cronologias. Então, eles encontram um núcleo mais ou menos com 200 mil anos na formação, portanto, a origem mesmo do Sapiens sapiens, na África Oriental, basicamente na região que é o coração das pesquisas arqueológicas em torno deste tema, não é? Ali na Tanzânia, no Quênia, etc., onde foram encontrados os achados e ainda continuam a ser feitos desde os anos 30, onde mesmo com a perseguição de alguns grupos políticos no período colonial para tentar se impedir esta demonstração científica desta origem africana do homem, não é? Para tentar manter a justificação do domínio de um grupo humano por outro grupo humano, nós vamos a percebermos que o ADN nos explica que, por exemplo, a África do Sul vai ser povoada pelo Sapiens sapiens cerca de há 150 mil anos. O sul da África é povoado há 150 mil anos.
que há 130 mil anos ele mais ou menos se espalha pela África Ocidental e pela África Central, há 100 mil anos ele avança para a região do Egito, e a partir daí ele começa a entrar em territórios asiáticos, onde se começa a espalhar entre 70, lá estão a ver aqui, 70 mil anos, 65 mil anos, 50 mil anos no Próximo Oriente, 45 mil anos na Europa, e que a partir daqui ele vai seguir várias linhas, não é? A linha asiática da Índia há 65 mil anos, onde espalha-se até a Austrália, via Indonésia, com várias também propostas marítimas, não é? De povoação de várias ilhas, não é? do Pacífico. Ao mesmo tempo que nós vemos, através do Norte da Europa, a chegada à América, não é? E a partir desta região, a teoria do Estreito de Bering, como é que ela se vai espalhar pelo resto do planeta, do resto do continente americano, não é? Entre 16, 14, 12, 5, 4 milhões de anos, não é? Então, basicamente, este foi o momento em que a ciência conseguiu demonstrar com uma análise específica do ADN do homem que vive hoje, esta origem comum na África, não é? E de como a partir da África o homem se espalha pelo planeta e constrói uma dominação da própria natureza, quando ele vai desenvolver outras formas de estruturação, não é? A África, o papel dela continuará a ser muito preponderante nesse desenvolvimento, até porque, e aí para terminar mesmo podemos ir aqui ao mapa do crescente fértil, para nós percebermos que o grande salto sequente é quando aparecem as primeiras grandes civilizações, que basicamente são aquelas que se desenvolvem 6 mil anos, 5 mil anos atrás, no Egito e na Mesopotâmia, a partir de dois territórios particularmente férteis, onde a agricultura vai permitir uma grande acumulação de alimentos, que por sua vez vai ser a base para uma sociedade hierarquizada, estruturada, e onde se desenvolvem um conjunto de questões específicas da cultura da civilização humana, da antiguidade, da Idade Média, moderna e contemporânea, que é questões simbólica do sagrado, simbólica do poder, arquitetura, artes, escultura, pintura, etc., etc., literatura, etc., etc. Aquilo que nós hoje definimos como uma civilização. E onde um dos pontos fundamentais vai continuar a ser, ainda na África, o território egípcio. E pronto. E eu queria que você lembrasse do Sheikh Anta Diop, como você falou já, Torres, do historiador Sheikh Anta Diop. O Sheikh Anta Diop ele faz essa chamada de atenção, não é? Na contraposição daquela ideia de uma África não histórica, de uma África fora deste conceito, ele chama a atenção de um pormenor que as pessoas pareciam querer ignorar, que é o Egito é um território africano. É um território africano e profundamente conectado com a África, pelo menos com a África Oriental, mas também com o facto do próprio processo evolutivo, porque o Egito concentra até hoje uma das grandes jazidas arqueológicas. De um lado temos o Olduvai, não é? Lá na Tanzânia e no Quênia, e pelo outro lado nós temos a jazida arqueológica de Fayum, no Egito. São espaços onde há condições de sobrevivência destes vestígios muito, muito boas, e que, no caso do Egito, nós temos primatas que são antepassados dos hominídeos de há 35 milhões de anos. Então este é um território de crescimento e de circulação desde muito antes do desenvolvimento específico do ser humano. E onde vamos encontrar, ao longo de vários períodos, várias formas específicas desta evolução dos primatas que nos levam aos hominídeos e até ao homem moderno. Não é? E o Sheikh Anta Diop, uma das coisas que ele faz, e com ele os pensadores que vão recuperar a ideia de uma história da África, presente na história geral da África, não é? Em que o Sheikh Anta Diop é um dos autores, é chamar a atenção precisamente disto. Pensar o início da civilização como também uma questão da África. Não é só o Sapiens Sapiens. A própria estrutura da civilização, a primeira vez que ela se forma é neste crescente, em que uma das pontas, e talvez a principal, é o Egito. Egito, que sempre foi o celeiro dos grandes, foi seu próprio celeiro e celeiro de grandes impérios da antiguidade. Celeiro dos outros. Dizia-se, só para concluir, dizia-se que bastava que a frota de trigo do Egito se atrasasse a chegar a Roma, no tempo do Império Romano, para que Roma entrasse em revolução. Sim.
Professor Nuno, agradeço imensamente por essa palestra, que, gente, tudo isso está sendo a construção, né, de muitas leituras, de muitas reflexões que o professor vem desenvolvendo. Eu vou pedir a Samira, então, que ela possa projetar a tela aqui. Tem poucas questões, mas comentários muito interessantes aqui que os colegas foram colocando, e ia pedir para a Samira nos projetar para que eu possa ler. Tá bem, professora, só um momento. Muito obrigada. Foi? Mas o 1 não apareceu. É só subir, pronto. Então, vamos lá. A Letícia, ela comenta, né, que nas civilizações mesoamericanas também aparece o poder da palavra, que a criação se faz a partir da enunciação. Isso é um grande tópico de quase todas as culturas. A questão da palavra, a ideia E porque, pensando, e tem uma lógica que assim seja, pensando a verbalização, o sistema fonético organizado e depois o seu sucessor, que é o sistema fonético escrito, que é transformado em palavras que se escrevem, não é? Seja por ideias, ideogramas, seja por um sistema que é o sistema alfabético, não é? O sistema por símbolos simbolizam sons. É algo que é da especificidade do ser humano. Então, tem lógica que as culturas, ao se expressarem a forma da criação centrada no ser humano, elas o façam a partir do conceito da palavra. É muito interessante, sem dúvida. Aí a Carolina comenta naquela parte que a gente está falando de eugenia, que a ciência eugenista é antiga, vide o caso de Sartaji Bartiman. Não, o sem Bruno dúvida. Fala que aprendi também na sequência. Que nem eu também, que eu aprendi, ele também aprendeu dentro daquela sequência evolucionista que vai do Australopiteco até o Sapiens Sapiens. Isso. E aí o Matheus me lembrou de um filme tão antigo quanto eu, chamado A Guerra do Fogo, A Guerra do Fogo, que eu vi quando eu estava com 10 aninhos de idade, ou 10 ou 12, por aí. Tem quase 40 anos que eu vi esse filme. A Sara também aprendeu aquela ideia de uma sequência evolutiva, né, dos seres humanos a partir do Australopiteco. E o Lucas lembra que, para quem curte videogame, tem um jogo recente que brinca com essa dinâmica evolutiva, que se chama Ancestors: The Humankind Odyssey. Eu não conheço, mas valeu a dica, viu, Lucas? Você conhece, Nuno? Eu aconselho muito. Não conheço, vou ver, mas eu aconselho tudo que seja meios didáticos que ajudem a aprender melhor, seja filmes, seja jogos, aproveitem tudo. Jogos é ótimo. Jogos é ótimo. Tem mais questões, deixa eu só ver aí que a Samira colocou. Cadê? Perdeu a tela. Professora, não tem mais questões. Essa última foi a que você leu. Tá legal, tá certo então. Tem na verdade, uma pergunta do chat, eu não entendi direito, mas assim, ele pergunta, esses são os motivos para que se tenha tantas etnias na África? É Leandro ou Leonardo que perguntou? Leonardo, né? Leonardo, olha só, assim, a África tem tantos povos, né, no mundo como a gente tem em todo o mundo, né? Então, assim, se você pensar na Ásia, se você pensar na própria Europa, apesar das pessoas estarem em estados nacionais, a diversidade humana, a diversidade de histórias é muito grande. Então, todo o mundo é muito marcado por uma pluralidade de povos, de histórias e de culturas diferentes. Você me entendeu, Leonardo? Leonardo, está aí ainda ou já saiu? Mas você pode também complementar, Nuno, sobre isso? Não, sim, sem dúvida, porque isso é uma questão que ela versa muito a questão das identidades, não é? E como a Patrícia chamou a atenção, se nós pensarmos, por exemplo, num espaço para a Europa, não é? Que ela própria é uma construção ideológica, o conceito de Europa é uma construção ideológica, muito relacionada com outras questões, até de natureza religiosa, etc., ela também tinha muitas tradições, muitos povos, muitas etnias, digamos assim. Ou seja, muitos grupos que se identificavam em torno de um conceito comum. Às vezes no mesmo território. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há pouco estava a falar com os meus alunos do Mediterrâneo. Eu dizia-lhes, por exemplo,
um pouco antes do início do Império Romano, olhando para o Mediterrâneo, vemos, por exemplo, na Península Ibérica, que há duas grandes unidades culturais, os celtas e os iberos. Só que, eu estava-lhes a explicar, eles divergiam, por exemplo, dos romanos no sentido do entendimento coletivo. Porque, por exemplo, enquanto os celtas se reconheciam como celtas e reconheciam-se como celtas na Península Ibérica, na Gália, que hoje é França, não é? Em partes da Alemanha e partes da Inglaterra, este povo céltico, ele não era uma unidade. Ele tinha as suas comunidades específicas, aqueles que usando a expressão, que os romanos usavam a expressão tribo, não é? A expressão tribo, que hoje é uma expressão extremamente complexa e muito complicada porque ela teve uma construção ideológica no período colonial, mas a expressão tribo, na sua origem, ela é utilizada pelos romanos para definir grupos específicos dentro das comunidades, não é? A tribo não era uma nação, a tribo era grupos específicos dentro de uma comunidade, não é? Então, no caso, por exemplo, do que acontecia com os povos célticos, eles tinham as suas tribos e eles tinham identidades próprias, que muitas vezes o que eles tinham de coletiva era uma ideia comum de origem, mas, por exemplo, às vezes até, eventualmente, os mesmos deuses, etc., mas eles eram comunidades distintas. Então, hoje, se nós formos observar, dá um exemplo, claro, a Espanha. A Espanha é uma unidade política, pelo menos desde o tempo dos reis católicos, de Isabel e Fernando, a Espanha é a Espanha. É a Península Ibérica, menos Portugal. A Espanha é uma comunidade que hoje é regionalizada, segundo o sistema europeu, mas em que há povos que se identificam como tal. Os bascos identificam-se como um povo específico, não é? Os galegos, na Galiza, os asturianos, que no fundo isto depois corresponde aos estados, não é? Depois há um grupo grande que são os castelhanos, ali no centro da Espanha. E depois há os andaluzes, que se entendem diferentes dos outros, que inclusive procuram depois conjugar isso com uma identidade muçulmana também. Foi o território onde os muçulmanos tiveram mais tempo. Então, esta questão das identidades, elas criam essas diversidades. Elas dependem muito mais deste jogo do conflito entre identidades. Porque uma das coisas que os nacionalismos, e nisso a Europa foi mestra na segunda metade do século XIX e no século XX, é de destruir a diversidade interna dos Estados para, em seu lugar, construir a ideia de uma identidade comum. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, na Alemanha, que até 1870 não era um Estado unificado e tinha inúmeros pequenos Estados autónomos, aliás, que apesar de si já tinham sido reduzidos por Napoleão no seu número, não é? Nós chegamos, por exemplo, a 1914, à Primeira Guerra Mundial, e temos um Estado único alemão, Império desde 1870, e que cria e que apelava a uma identidade comum. O nazismo apela a uma identidade comum alemã, que não é só da Alemanha. Ela diz, os alemães são os alemães da Alemanha, os alemães da Áustria e os alemães dos Sudetas. Toda a gente que fala alemão é um único povo. É engraçado que esse mesmo único povo não se reconhecia como um único povo de uma maneira global até 1870. Apesar de haver uma ideia da Alemanha em torno da língua, não é? Uma pessoa era de Baden-Baden, a outra era de Colónia, a outra era bávaro. Inclusive, eles até se divergiam na religião, porque se a Baviera era católica, não é? A Prússia era protestante. Então havia ali conflitos, inclusive, a vários níveis. Então essa questão das identidades, elas vêm muito também da amálgama, da política querer criar uma identidade comum. E a gente pode se perguntar, o Brasil é um país enorme, com várias regiões e 21 estados, salvo erro. 17, são 21? Eu acho que são, não tenho a certeza. Pode corrigir, Felipe, pode corrigir. É 21? Quantos estados tem o Brasil? Alguém sabe? Gente, quantos estados tem o Brasil? Ai, Jesus! É que eu sou português. É 26, não é? 26? Pronto. 26. Eu confesso que eu não tive a certeza. Bem, mas assim, são 26 estados e há uma retórica, e vocês viram isso recentemente numa arena política, uma retórica que só há um povo brasileiro. Só há uma identidade brasileira. Vocês lembram-se? Não é? Isso ainda acertou, Samira, 26 estados, isso mesmo. Isso são resquícios desse conceito nacionalista, de que a identidade ela tem que ser única. Porque, reparem, nesse discurso, vocês sabem de quem é que eu estou a falar e do que é que eu estou a falar, não é? Nessa discussão não é só a questão de todos serem brasileiros.
É questão de não poderem ser outra coisa que não seja serem brasileiros. Estão a perceber a diferença? É que nós, por exemplo, a África, ela hoje tem esse diálogo, que é uma identidade, não é, histórica e uma identidade nacional que em alguns estados é nova. Ou recente, mais recente. E ela está a aprender a conviver com essas duas dinâmicas. Penso que não estou a dizer errado, professora Patrícia, que isto é história contemporânea. Não. Claro. O próprio Sudão do Sul, que foi criado em 2010, que você pega uma velha entidade política e cria um país novo. Exatamente. Exatamente. Então, a grande questão está em encontrar o equilíbrio entre as identidades nacionais e as identidades que convivem dentro da ideia nacional. E mais, ainda temos um terceiro ponto, para tornar a coisa mais complicada, que é as identidades transnacionais. Identidades que passam de um país para outro. Não é? Mas penso que isso tem a ver com essa complexidade. E, na verdade, em relação à África, o que é que isso nos indica? Uma riqueza histórica e humana enorme. Porque, convenhamos, identidade, quanto mais diversa, mais rica. Quanto mais uniformizada, desculpem, na minha opinião, mais empobrecida. Não é? O que é que seria se o Brasil fosse todo igual? Se a Bahia fosse igual a São Paulo, fosse igual ao Rio de Janeiro, fosse igual à Amazónia. É isso que vocês querem? Um Brasil que seja cópia de cima a baixo, do norte ao sul, do sudeste ao nordeste? Eu penso que não. Acho que a riqueza do Brasil está na sua diversidade. Exatamente. Gente, lembrando agora vocês aqui que na próxima aula a gente vai ter a palestra sobre voltando para o final do século XIX, entrando no século XX. Vocês me ouvem? Porque congelou tudo aqui de repente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O chat está desativado, professor. Obrigada. Está meio horrível esse meu computador aqui. Chat, a gente tem a palestra na próxima terça-feira, entrando nos estudos do colonialismo, do Estado colonial, que seria o Estado colonial, controle dos corpos e saúde. A gente vai trabalhar a questão da saúde, né? da administração dos corpos, do controle, da violência e das concepções de saúde da medicina ocidental em África, com a professora Kate Barbosa, da Universidade Federal do Amazonas, tá bom? Então, gente, agora eu vou pedir, quem puder, quem tiver condições de ligar a sua câmera, só para a gente cumprimentar o professor Nuno Falcão, agradecer a ele e ao Departamento de História da Unilab, que deixou ele dar essa palestra para a gente, dar uma boa noite, né? É um professor que está com a gente desde 14h e está com a gente também nos minicursos, né? Vamos só cumprimentar o professor, quem puder dar aqui um olá para ele, porque é o carinho de vocês que dá força para a gente estar fazendo esse trabalho que a gente faz, né? Então, quem puder dar um alô para ele aqui, a gente agradece muito, tá bom? Professor, alguma palavra final antes da gente encerrar? Não, só agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer muito grande estar aqui convosco e poder partilhar algumas ideias, não é? Este é um tema que é muito mais vasto, pode ser que vocês se animem a estudar um pouco, porque esta compreensão mais abrangente do mundo, ela também nos ajuda a sermos, a relativizarmos muitas questões e a percebermos da complexidade do universo em que nós vivemos, não é? E a gente não deve ter medo de saber, de aprender, de diversificar, não é? Até porque, assim, a erudição não é uma coisa de alguns, da elite. A erudição, esta capacidade da gente aprender constantemente, é aquilo basicamente que nos enriquece, não é? Que nos enriquece sobretudo como seres humanos, não é? A gente consegue andar pela vida constantemente, desde que nascemos até que morremos, sempre a aprender, não é? E vamos aproveitar essa capacidade que os nossos antepassados hominídeos nos fizeram ao aumentar o nosso cérebro, não é? Vamos continuar a mantê-lo e a fazê-lo crescer, para que um dia, quem sabe, chegarmos aos 2.000 mililitros de cérebro na capacidade craniana. E é tudo. Bom trabalho. Aproveitem bem este semestre, apesar da dificuldade que ele é, mas que, por exemplo, permitiu que eu pudesse estar convosco hoje a conversarmos. Tá certo. Nuno, muito obrigada. A gente agradece a sua generosidade, a sua boa vontade, o seu entusiasmo, que é tão importante nesses tempos e sempre. Seus alunos são muito sortudos, viu?
Parabéns, um grande abraço, felicidades. E, povo, até a próxima terça-feira, viu? Bom descanso, boa noite para todo mundo. Obrigada, Samira. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, Pedrão. Saudades, hein? Beijo a todos vocês. Estou vendo um rostinho bonitinho. É Luísa? Quem está do seu lado, Luísa? É a minha mãe, professora. Ai, deixa eu ver a mãe, deixa eu ver. Olá! Que gracinha assistindo a aula junto. Viu, gente? Que bonito, que bacana. Como é o nome da senhora? Lucineide. É Dona Rosineide? Tá, parabéns. Rosineide, tá. Não basta ser mãe, tem que participar. Não, também acho. Lucineide, Patrícia. Lucineide. Ai, gente, é surdez. Obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz de ver, tá? Beijo muito grande, seja sempre muito bem-vindo às nossas aulas. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Viu? Obrigada mesmo.